Bom dia, graça e paz. Eu sou o Sidney e este é o Devocional Dias Melhores. Na nossa reflexão de hoje, leremos o Salmo 56, versículos de 1 a 4, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. E me vindo o temor, me vindo o medo, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode fazer-me um mortal? Este trecho bíblico nos fala sobre ter medo. O salmista está nos revelando que ele tem medo, que ele às vezes encontra-se com medo. E o medo, ele é algo assustador em nossa vida. O medo é um sentimento perturbador, ele tira o foco, o medo rouba as nossas forças. O medo agiganta o problema. Qualquer probleminha, se a gente ficar com medo, o medo é bem maior. E o medo, ele tira de nós a nossa fé. A nossa fé diminui quando estamos com medo. Embaça os nossos olhos. O medo é como a neblina que escurece o horizonte. O medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito. O medo é um carrasco impiedoso. O medo não tem dó. O medo castiga com intenso rigor as suas vítimas. Atormenta com pavores horríveis seus escravos. O medo não escolhe idade nem posição social. O medo não se preocupa com quem você é. É um sentimento comum a todos os homens. Temos medo de tudo o que escapa ao nosso controle e tudo o que nos ameaça. Por isso nós vemos aqui que o salmista Davi, que enfrentou tantas batalhas, tantas dificuldades, tantas lutas, e viu muitas vezes as ameaças se levantando contra ele, foi preso e sua vida estava em sério risco e a morte parecia inevitável. Humanamente falando, não tinha como Davi se livrar daquela situação, e é nessa hora que ele mesmo sendo um guerreiro experiente, Davi sentiu-se encurralado pela morte. Foi nesse momento que, servindo de consolador à sua própria alma, ele exortou a si mesmo: Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. O próprio Davi, que estava ali dizendo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens procuram ferir-me, ele acordou, ele lembrou-se do Deus que tinha, e ele fala com ele mesmo: Em me vindo o temor, nada temerei, e eu hei de confiar em Ti, né? O apóstolo Paulo também, já sentenciado à morte, lançado na masmorra marmetina, enquanto aguardava a sua execução, escreve a Timóteo dizendo que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor e poder e moderação. Não, nós não somos pessoas que devem viver amedrontadas. Nós podemos passar por um medo, mas devemos nos lembrar de quem é o nosso Deus. O medo é natural. O medo às vezes é até bom para que nós possamos entrar dentro de certas situações com segurança, com precaução. Mas nós precisamos nos lembrar de quem nós servimos, quem é o nosso Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E Deus é amor. Deus é amor. Deus é o verdadeiro amor. Então todo o medo se esvai na presença dele. Nós não vencemos o medo fazendo incursões pelos corredores sombrios da nossa alma. Não adianta você, na hora do medo, olhar para dentro de você. Não adianta, na hora do medo, você procurar em você forças para enfrentar o medo, porque você já está com medo. Você já está com medo. Então você tem que procurar a força em Deus. Nós devemos confiar no Senhor. Só vencemos o medo quando confiamos em Deus. Dele vem a nossa força, nosso refúgio. O temor vem, mas a confiança em Deus nos mantém protegidos. O temor nos ameaça, mas a fé em Deus nos mantém no lugar alto e seguro. A fé em Deus vence o medo. A confiança em Deus mantém o dilúvio do medo lá do lado de fora do nosso coração. O nosso coração, ele é temeroso, ele se assusta com a vida, com tudo aquilo que acontece, e nós precisamos nos colocar diante de Deus para que Deus nos proteja. Castelo forte é o Senhor, refúgio e fortaleza. Por isso, nós não temeremos, porque nós temos este Deus maravilhoso
em nossa vida. Nós passamos por momentos de medo. Nós temos medo do desemprego que assola o nosso país, nós temos medo da dificuldade. Quem trabalha no comércio está cada dia mais difícil, as entradas financeiras estão pequenas, são poucos os clientes, e tem que pagar funcionário, e tem boletos, e tem contas, e isso dá medo. E esse medo que ataca as pessoas há pouco tempo nós tínhamos medo de sair para fora, porque o exército inimigo estava do lado de fora acampado, que era o Covid-19. E hoje nós já estamos um pouquinho mais tranquilos, mas ainda temos este medo da doença, do perigo, da morte que está do lado de fora espreitando. E esse medo diz assim: em me vindo o medo, hei de confiar em ti. Tá com medo? Lembre-se da palavra do Senhor, lembre-se que Deus é a nossa proteção, Deus é nosso refúgio, e nós buscamos na nossa fé o recurso para triunfar sobre o medo. A fé triunfa sobre o medo, a fé ri das circunstâncias adversas e das impossibilidades, não porque a fé seja poderosa, mas porque o objeto da fé, que é o Deus onipotente, para Deus não há impossível. Quando Ele está do nosso lado, somos mais que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Tenha um bom dia, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus sejam multiplicadas na sua vida nesse dia, em nome de Jesus.